Olá, seja bem-vindo a mais um Viva Bem. Estamos começando o programa de hoje com muitas atrações especiais para você. No quadro Café e Notícia, uma conversa, um bate-papo descontraído com o jornalista Paulo Wolff. E depois do intervalo, depois do Café e Notícia, vamos receber o ator, diretor de teatro, assistente diretor de teatro e também jornalista, Jonathan Gonçalves. Ana, o que mais que a gente tem de atração para hoje nesse nosso Viva Bem novo remodelado? Tudo bem, Sandro? Tudo bem. Olá. Hoje nós vamos ter a Ângela Maria de Barros falando sobre o 18º Encontro Estadual de Conselhos Municipais sobre Drogas, que começa hoje em Balneário Camboriú. Então ela vai estar aqui conversando com a gente sobre drogas, cidadania, políticas públicas, o que está sendo feito em Santa Catarina para combater as drogas e tratar os jovens. Um assunto muito interessante e, obviamente, está na pauta das discussões aí da sociedade. O Viva Bem vai fazer uma rápida vinhetinha e já volta com o Café e Notícia com o nosso amigo Paulo Wolff. Ei, Paulo, como é que estamos? Como é que está a semana? Como é que está aí o dia a dia da rádio? Seja bem-vindo ao Viva Bem mais uma vez, né? O prazer é todo meu, Sandro, Ana. Bom dia para você, bom dia aos telespectadores. É um prazer sempre fazer parte do Viva Bem, agora sendo Galarça, assumindo o posto aqui. Provisoriamente. Por enquanto, provisoriamente. Tá bacana, é um prazer. Ana, o Paulo já é nosso convidado. Nosso convidado, né? de honra, né? Adoramos ter o Paulo aqui, sempre trazendo as novidades, está na rádio de manhã, então ele chega com as notícias quentinhas pra gente. Paulo, obrigada por estar sempre aqui com a gente no Viva Bem. Prazer é todo meu. Bem, hoje a gente falou, todas as quartas-feiras nós temos a participação do nosso comentarista, o mestre em ciência jurídica. Ele é coordenador do curso de Direito da Univale em Florianópolis e tem um projeto de lei do deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, que ele quer mudar as regras aí da assistência jurídica gratuita. O que é assistência jurídica gratuita? As pessoas que não têm condições financeiras, né, contratar um advogado, enfim, né, uma assistência em determinados casos, o Estado, na verdade, oferece esse advogado gratuitamente. O que necessita? Atualmente, apenas uma declaração, entrega para o juiz, ele libera essa assistência jurídica gratuita. O que está acontecendo? Muitas pessoas que têm condições financeiras estão indo para esse lado, né? Estão solicitando assistência gratuita. Por quê? Porque hoje em dia eles não existe um controle, eles não pedem um comprovante de renda, nada, simplesmente uma autorização, qualquer pessoa pode solicitar essa assistência e está gerando, conforme o deputado, está gerando sérios prejuízos aos cofres do Estado. E ele quer mudar isso, ele quer que a partir de agora as pessoas, para conseguir essa assistência jurídica, no caso um advogado, por exemplo, comprovem, né, que são pessoas carentes, né, comprovante de renda, aquela coisa toda, né. Então ele quer mudar, conforme ele, o atual método vai contra a Constituição brasileira, né? Então é bacana, eu acho que é interessante. Inclusive você pode solicitar um exame de DNA através dessa assistência jurídica gratuita, né? Bom, para quem está em casa entender o que é assistência jurídica gratuita, até as universidades também oferecem. Pessoas de baixa renda, que comprovadamente não têm condições de bancar um advogado, elas procuram esses escritórios. A Univale tem o EMA, por exemplo, que é o escritório modelo de advocacia. A Federal também tem em Florianópolis. E tem a própria assistência gratuita do Estado. Do Estado. Se a pessoa tem uma pendência judicial, né, uma discussão de ordem jurídica, civil, criminal, ela pode usar, de acordo com a lei estadual, se não me engano, e até tem uma lei federal que regulamenta também, ela pode usar o advogado da União ou do Estado ou até das universidades. O que as pessoas fazem, né, Paulo, como você bem colocou? Eu tenho dinheiro, mas eu vou economizar, comprar um carrinho novo, vou solicitar. Se der certo, deu. E isso acaba, obviamente, né, Ana, acaba aumentando o número de processos nos fóruns e nos lugares adequados. E aí quem realmente precisa vai lá para o fim da fila. Exatamente. Não consegue... Isso que acontece hoje, não existe um controle, não existe, você precisa trazer comprovante de renda da família, isso. Não, basta você fazer uma declaração, entregar para o juiz, ele aprovou, encaminha para o advogado aceita ou não o caso, pronto. Não existe esse controle. O que eles querem? A partir de agora, criar um controle. Conforme o Alceu vai burocratizar, vai trazer mais burocracia, nesse sistema, porque a população que já não tem acesso, né,
a muitas coisas, agora tem que encaminhar ainda comprovante de renda, aquela coisa toda, uma burocracia a mais para a população que já não tem muitas condições. É um ponto que levantou, mas por outro lado, na questão de gastos, né, eu acho que vai economizar um pouco o Estado nesse sentido, né? Paulo, e também desafogaria, vamos usar esse termo, e todos esses processos, né? Mesmo que a parte burocrática demore um pouco mais, na hora da realização do processo vai ser um pouco mais rápido, porque terá menos processo. Só quem realmente precisa que vai procurar, né? Esse é o gancho da proposta do deputado Vicente, lá de São Paulo, do PT de São Paulo. Ele quer, além de quebrar essa burocracia, diminuir a fila de espera, né? Sim. E realmente quem necessita realmente, né, de uma assistência gratuita vai recebê-la, e não como acontece hoje, né? Paulo, ontem à tarde, nós aqui da ENTV recebemos, até pelo Twitter, depois checamos, a informação de que havia uma rebelião, né, no presídio de Tijucas, na penitenciária de Tijucas. Essa rebelião, na verdade, foi um tiro disparado, a Polícia Civil e a Polícia Militar reafirmam que houve uma pequena rebelião. A direção da penitenciária diz que não houve uma rebelião e a gente fica assim, a população de Tijucas e do Vale do Itajaí fica preocupada, porque a gente costuma acompanhar essas rebeliões lá em São Paulo, Rio de Janeiro, são coisas bem complexas, complicadas de lidar. Mas você não acha que às vezes é um falso alarme, assim, também? Foi uma rebelião, também para atrair um pouquinho a mídia, isso também não pode alarmar um pouco a população, essa notícia no Twitter, assim, solta? Qual é a responsabilidade que a gente, jornalista, tem nesses casos? Assusta um pouco. Inclusive, agora foi realizado pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, um mutirão carcerário no estado de Santa Catarina para ver a atual situação, né, a questão se há violação ou não dos direitos humanos nos presídios e penitenciárias do estado, e também a questão dos processos, né, para ver que haviam presos que estavam cumprindo pena, a qual ele já, por exemplo, pegou 5 anos, já estavam há 6 anos presos, né, tiraram 1.200 presos das penitenciárias e presídios do Estado. E a questão dos direitos humanos foi batida, eu estou dando gancho apenas desse mutirão, foi batida que há violação dos direitos humanos e não há muito um controle do que entra ou do que sai dos presídios, infelizmente, né, do Estado de Santa Catarina. Então, ali em Tijucas, acho que entrou realmente, né, essa arma no presídio, houve esse disparo, mas eu acho que você tem que ver realmente o que aconteceu. Não é houve o disparo, a rebelião, pau. Então choca em primeiro momento. Choca a comunidade, né? Porque assim, na sexta-feira saiu uma notícia de que teve uma rebelião no presídio de Tijucas. Ontem uma outra notícia. Então a população, fica todo mundo preocupado. Receosa. Estamos trabalhando no trânsito, daí tu fica imaginando, será que isso vai me atingir? Vai chegar até mim? Como é que tá o presídio em Tijucas? Ontem também teve uma notícia de que Blumenau também teve uma outra rebelião. Então, assim, parece que vai alarmando toda a população, a gente vai ficando preocupado sem saber o que fazer, como se defender, né, Sandro? Isso acaba, né, Paulo, desculpa te interromper, mas isso acaba realmente prejudicando o dia a dia das pessoas, né? As pessoas acabam se sentindo um pouquinho menos seguras, há uma sensação de insegurança normal, e eu acho que esse tipo de notícia aumenta a sensação de segurança. Eu acho que a gente deveria, como jornalista, né, deveria pensar um pouquinho antes de divulgar isso. Eu acho que tem que checar as fontes, ver o que realmente aconteceu, né? É muito fácil você, renova a rebelião no presídio de Tijuca. Não, calma aí, vamos ver o que aconteceu, né? Quem que disparou, né, esse tiro? Foi um presidiário? Foi um policial? O que aconteceu? É muito fácil você largar, você choca a população, né? Então é complicado. Inclusive, você falou de Blumenau, a polícia realizou uma operação pente fino, né? Armas, celulares, quantidade enorme de drogas, né? Isso não é realidade só de Blumenau, em todo o estado, né? Inclusive em Balneário Camboriú, recentemente, aí, foram quase 100 aparelhos celulares, armas brancas, uma grande quantidade de droga também. É complicado. O sistema penitenciário brasileiro como um todo, acho que isso é um consenso, ele gera uma expectativa sempre negativa da população. Ninguém espera nada positivo do sistema penitenciário brasileiro. Bom, alguns problemas. Superlotação. O setor jurídico brasileiro, ele demora muito para julgar casos, então tem gente, como o Paulo falou, o cara está 6 anos preso, mas já cumpriu a pena e está lá. Superlotação. Superlotação, né? O problema dos direitos humanos. Se você vai em qualquer presídio, aqui em Itajaí, Balneário Camboriú, a situação é realmente precária. Não estou nem entrando no mérito se o cara merece estar lá ou não, se o cara fez
certo ou fez já é errado com a é uma outra justiça, né? questão. Mas de que maneira a gente está preparando? Mas a gente está preparando esse muito detento mal. de que maneira a gente está Educando, né? reeducando esse cidadão para voltar à sociedade? Então é complicado, né? Muito fala, não, a cadeia é a escola do crime, né? Do jeito que está, infelizmente né? Infelizmente é. Sandro, mudando de assunto... O que nós temos mais de destaque hoje, Paulo, acontecendo no Brasil e na região, que até foi destaque no Estúdio News da primeira edição? Ontem à tarde, um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, caiu na Serra Catarinense, vinha de Santa Maria, caiu na Serra Catarinense e 8 pessoas morreram. Ainda não existem as causas do acidente, caiu em Bom Jardim da Serra, né, na Serra Catarinense. Não há ainda as causas do acidente, mas já há suspeitas de que seja por causa do vento. Né, ventos fortes aqui na região, em torno de 70 a 120 km por hora. Né? Todo mundo acho que pode perceber isso. Vento forte, ainda não há as causas, mas estão indicando que possa realmente ser em razão do vento. Né? A aeronave era nova, tinha 2 anos apenas, né? Que estava em uso, então não se sabe as causas. Desculpa até a brincadeira, mas ontem eu falei assim, se eu sair na rua, eu vou voar, porque estava um vento, muito gente. forte. Muito forte. E as aeronaves, era uma aeronave pequena também, né? Então, quem já voou sabe, as maiores aeronaves, elas sofrem muito menos com o vento, com as condições de clima lá em cima. Agora, aeronaves menores, realmente, elas sofrem bastante, principalmente na hora de aterrissagem e pouso e decolagem, né? Então, com certeza, não vou dizer porque nós não somos técnicos, né? Mas o vento deve ter influenciado nisso. Infelizmente, né? Uma notícia foram trágica 8 pessoas. Aí, né? 8 Eles pessoas. haviam localizado apenas 5, né? Porque todos os corpos foram carbonizados, apenas 5 corpos, e ainda estão estudando as causas, né? Esse vento, frente fria aqui sobre o estado de Santa Catarina. Aliás, ontem nevou em 6 cidades catarinenses. Até Lages nevou, né? Em 6 cidades, cidades do meio oeste também, isso. E a previsão é de frio intenso agora para os próximos dias. A situação deve piorar agora a partir da madrugada de quinta-feira, né? Mais frio pela frente. Mais frio. E até quando vai esse frio? Porque eu quero verão. Aproveitando, já. né? Vamos ver como é que está a previsão do tempo. Até o final de semana, por enquanto, frio intenso. Sim. Né? A situação deve se agravar a partir de quinta-feira, na madrugada. Não há previsão de chuva, pelo menos, né? Aliás, falando da chuva, foram 153 milímetros de chuva em 3 dias. Choveu. Né? Os meteorologistas davam conta de 130 milímetros para todo o mês de julho. Em 3 dias superou a perspectiva para todo o mês de julho, né? Foi muita água. Paulo, falando, o Sandro comentou a respeito da responsabilidade do jornalista na hora de passar a informação. Sim. Durante esses 3 dias de chuva, nós tivemos muita notícia no Twitter, muita notícia nas redes sociais. Blumenau, o nível do rio está subindo, vai alagar, como é que está Itajaí? Todo mundo preocupado. Essa responsabilidade, como é que a gente acalma a população numa situação dessa, porque todo mundo está vendo que está chovendo? Eu acho que você tem que relatar as coisas como elas realmente estão ocorrendo e consultar as pessoas certas nesse momento difícil, né? Há muitas especulações, aquela coisa toda. Eu acho que interessante o que a gente fez ontem no Estúdio News. Um giro nas defesas civis da região. Itajaí, Balneário, Camboriú e Navegantes. Vamos ver o que aconteceu, como é que está, as principais áreas de risco, orientação para a população. São pessoas que estão trabalhando isso, na defesa do cidadão, eles estão por dentro da situação, né? Então você tem que dar espaço para essas pessoas. Em Itajaí, alagamentos em alguns bairros, alagamentos próximos aí, em ruas próximas ao ferry-boat, Balneário, em Camboriú, deslizamento de terra, aquela coisa toda, principalmente Tabuleiro e Conde Vila Verde, os bairros, Monte Alegre, os mais afetados. Navegantes também, alguns alagamentos. Aí entramos em contato, olha só, entramos em contato com Balneário Camboriú, Defesa Civil de Balneário Camboriú. Vamos ver como é que está a situação, né? Alertar a população. Entramos em contato, liguei para lá. E não tem ninguém, eles saíram, foram realizar alguns procedimentos, não tem ninguém. A Defesa Civil de Balneário Camboriú, não tem ninguém. Aí a nossa jornalista que trabalha comigo no Estúdio News, a Ana Maicotti, ligou de novo, a gente gravou a conversa, né? Simulou ser uma pessoa que estava precisando de ajuda naquele momento. Alô, Defesa Civil? Sim, eu queria falar com alguém da Defesa Civil, estou precisando de ajuda. Não tem ninguém aqui no momento agora. Tá, aí no caso de uma ocorrência? Não tem ninguém. E agora, eu estou numa situação de emergência dela, eu não posso te ajudar. Então tá bom, tchau, desligou. Né? Então, ela não perguntou quem estava falando,
o que estava precisando naquele momento. O telefone, endereço, aquela coisa toda, simplesmente lavou as mãos. Então, sabe? Sim. É complicado. Um órgão Você que está lá encaminha para bombeiro. defender a população, auxiliar a população, aconteceu tal, né, situação naquele momento. Então, é complicado. Aí fala, mas o tempo estava tranquilo, não tem estava sol, não estava chovendo, não era uma situação de risco. Mas indiferente. Saber, né? Defesa o deslizamento civil, acontece em qualquer momento, não é? Defesa Civil tem que estar alerta, não só em chuva, não só no sol, não só independente das circunstâncias do tempo, né? Foi uma situação que ocorreu ontem, mas eu acho que é esse, apenas ilustrando, né? Mas o dever do jornalista eu acho que é esse, consultar pessoas que estão vivendo aquilo, que possam lhe orientar naquele momento, no caso, a Defesa Civil, né? A informação precisa naquele momento. Porque são situações que nos preocupam, né? Tanto a chuva quanto o deslizamento que está acontecendo. Exatamente. Bom, Paulo, o assunto está legal. É sempre muito agradável conversar com o Paulo logo de manhã. O Paulo sempre traz essas notícias, né, Ana, mais fresquinhas. Mas o nosso tempo está acabando e a gente vai para um rápido intervalo e volta a seguir. Qual é a atração depois do intervalo, Ana? Depois do intervalo, a gente tem aqui a Ângela Maria Barros, que vai falar sobre o 18º Encontro Estadual sobre Políticas Públicas e Drogas, aqui que acontece em Balneário Camboriú, nesses 3 dias, quarta, quinta e sexta-feira. A gente vai para um rápido intervalo e já retorna. Já voltamos.